O último culto presencial quem pregou foi eu. E logo depois de 2 meses a gente está voltando aqui. Isso tem alguma coisa a ver? O que será que significa isso? Não significa nada. A gente tem que entender que o misticismo, a numerologia, o mantra, a repetição, ela não traz nada no mundo espiritual. Eu quero meditar com isso nessa noite com vocês. Sem sombra de dúvida, a minha posição, eu vou falar muito sobre a minha posição e sobre a posição bíblica. A minha posição é que Deus sim nos parou. A minha verdade, irmãos, eu não estou falando que é uma verdade bíblica, afirmando que Deus está, não, eu estou falando o que eu acho, o que eu creio. Deus nos parou, Deus me parou, Deus parou a igreja, é a minha visão. Porque por muito tempo nós usamos a visão de homens como uma verdade absoluta. E a minha verdade, ela não pode ser uma verdade absoluta, desde que ela seja firmada nas Escrituras. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, mas eu quero desafiar a igreja sim, a pegar o seu guarda-roupa, fazer uma limpa lá, pegar roupas boas. Lixo se coloca no lixo, sapato furado é lixo, roupa por costurar, costura, lava ela e traz para nós. As pessoas que estão recebendo não são lixo. Muitas pessoas que estão recebendo não tem uma máquina de lavar roupa, ou não tem uma linha para costurar. Então dê aquilo que é bom, aquilo que não serve mais em você, e aquilo que serve em você também. Tem um monte de casaco lá que você tá pegando mofo no armário. Doa, meu irmão, traga aqui para nós. Quarta-feira e domingo a gente vai estar fazendo a arrecadação desses itens. Eu queria compartilhar uma palavra com você, está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que pode, abra comigo, eu não vou me estender nessa noite. Vá colocando o seu pedido de oração. Nós já temos alguns pedidos de oração aqui. Eu quero fazer isso no final, para a gente focar um pouquinho na palavra. E no final nós vamos estar orando por os pedidos de oração que estão chegando, que já chegaram. E Deus está conosco. Gálatas capítulo 1, e no versículo 6. Nós estamos numa equipe pequena hoje aqui, alguns pastores. Eu nem me apresentei, eu sou o pastor Douglas, eu faço parte do Ministério Jovem aqui junto com alguns irmãos, sou um dos pastores dessa casa também, e a gente está aqui para servir. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz assim, vamos ler do 6 ao 9. Estou admirado que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna, que Ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho a não ser aquele que lhes mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, diz o apóstolo Paulo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem, qualquer que seja, maldito seja para sempre. 9. Digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Depois nós vamos continuar lendo o livro de Gálatas. Mas o livro de Gálatas, ele é um livro, ele é despertador, ele é libertador de algumas coisas, desde que eu consiga ler o livro de Gálatas com a ótica de Jesus. O grande problema da nossa geração, e eu digo da nossa geração, os que estão vivos, independente de idade, dentro da sua faixa etária de idade, eu digo a geração viva hoje, é que nós não olhamos para as Escrituras com a ótica de Cristo, e isso traz a maior confusão dentro do Evangelho. E eu acredito, posição minha, que Deus também, um dos motivos que Deus permitiu uma parada da igreja, porque eu acredito que Deus não se move fora do propósito. Eu também acredito que não foi Deus que colocou esse vírus no nosso meio, mas existe uma permissão de Deus para todas as coisas. Como disse o pastor Mauro aqui,
Se Deus num piscar de olhos, num estalar de dedo, quiser acabar com o coronavírus, acaba. Mas eu acredito que um dos motivos foi a parada da igreja, porque nós estávamos nos movimentando, nós nos movíamos, corria de um lado para o outro, desesperados em fazer, e não estávamos com Ele. E Deus nos parou. Deus nos parou. É a minha posição, é o que eu acho, é o que eu tenho refletido, porque Deus parou a minha vida. Eu não estou falando só no contexto nosso igreja, mas porque Deus parou a minha vida, e eu tenho refletido, e eu tenho meditado isso, e eu tenho tentado ler as escrituras com a ótica de Cristo, esquecendo um pouco da ótica judaica que foi colocado sobre nós, por intermédio de culturas, e nós vamos falar um pouquinho. Eu quero entrar mais no detalhe nessa noite. E a gente está vendo aqui, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo dando uma mensagem, uma correção, falando sobre como ele estava admirado de vocês já terem se desviado da verdade do Evangelho, servindo a outras mensagens a não ser aquela a qual que foi pregada pelo apóstolo Paulo por intermédio de Cristo. E eu fiquei meditando sobre essa distorção da verdade, se a gente tem vivido isso nesses dias. E certamente a gente tem vivido isso. Por muito tempo a distorção, ela foi colocada diante da igreja. A gente vê isso no livro de Apocalipse, novamente sendo exortada a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor. A mensagem sempre ela vai ser distorcida, por ganância, por falta de conhecimento, por cultura, por intermédio de homens e mulheres que muitas vezes não estão mal intencionados, mas acabam distorcendo a palavra de Deus. Eu tomei uma posição como pastor, como líder de uma igreja, de um certo departamento da igreja, uma posição de liderança. Você que é líder de louvor, você que é líder de jovens, você que é líder de alguma coisa dentro da eclésia, dentro da igreja. Eu tomei a minha posição. Eu não quero mais contribuir com essas distorções. Eu começo a destrinchar a palavra de Deus com a ótica de Cristo. Sabe, irmãos, por muitos anos, eu digo de 50 anos para cá, foi inserido na igreja de Cristo pensamentos, culturas que muitas vezes vinham de um líder local da igreja, líder local que não se colocava totalmente imparcial e somente pregando a mensagem de Cristo, mas colocando sobre a mensagem de Cristo a verdade absoluta dele, colocando a cultura dele que ele recebeu de seus pais, e mais a cultura de outras pessoas que inseriram ele no Evangelho. O que eu quero dizer com isso? As distorções elas não começam grotescas, elas começam pequenininhas. O meu achismo como pastor pode levar à distorção da palavra de Deus, porque às vezes a medida que eu ando não é a medida do meu irmão, só que eu torno a minha medida uma verdade absoluta, e a minha medida muitas vezes que eu torno verdade absoluta dentro do contexto da comunidade que eu vivo, eu torno um pecado, eu crio mais uma regra, e eu decidi não participar mais disso, porque muitas vezes eu tenho conversado com pessoas, e eu tenho colocado as minhas posições bíblicas, e eu sempre digo para as pessoas: irmãos, essa é a minha verdade, pode não ser a sua, porque muitas vezes eu já liderei a igreja, e muitas vezes eu coloquei a minha verdade absoluta, a medida que Deus colocou sobre mim, como um pecado para outras pessoas, e está totalmente errado. Porque o que é mais fácil, irmãos? Nós criarmos uma regra, ou nós pararmos horas e horas e explicar para as pessoas o porquê você está tendo aquela atitude, ou aquela norma dentro da sua comunidade? É mais fácil nós criarmos um pecado. E como o pastor Fábio já falou um dia aqui, quando os nossos filhos chegam para nós e perguntam algo: por que não pode, pai? Porque não pode, ponto final, acabou, eu que mando. É mais ou menos a essa ótica que distorceu a mensagem de Cristo até os nossos dias. E nós estamos vivendo ao ponto de criarmos mais regras que têm desviado pessoas da verdade absoluta de Deus. Porque o foco não é nós trazermos pessoas para dentro da igreja. Sabe, tem um estudo feito na igreja dos Estados Unidos, eu não vou recordar o nome da pessoa, que diz assim, 80% das pessoas que são levadas aos templos evangélicos, elas não permanecem. Gente, 80%.
De cada 100 pessoas que nós trazemos para a igreja, isso ele está falando num contexto mundial, de cada 100 pessoas, 80 não permanecem na fé. Eu não estou dizendo permanecer em igreja, eu estou falando permanecer na fé de Cristo Jesus. E eu parei para meditar no livro de Gálatas e eu comecei a entender muita coisa. Eu comecei a entender o embate ali, e logo mais para frente, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai entrar num embate com o apóstolo Pedro sobre a pregação de Pedro, porque Pedro se moldava na época. Quando ele estava com judeu, ele era judeu. Quando ele estava com ímpio, ele era ímpio. Quando ele estava com judeu, ele pregava sobre a circuncisão. Quando ele estava com ímpio, ele dizia que não. Quando ele estava com judeu, ele não comia carne de porco. Quando ele estava com os outros, ele se inclinava. O apóstolo Paulo chegou e disse: Pedro, basta, cara, basta com isso, está confundindo toda a palavra. Não é por o quanto nós fizemos, não é o cumprimento de regra, mas é o nosso cumprimento e a observância da ótica de Cristo Jesus. Cristo alinhou a igreja e nós distorcemos. E por muito tempo, irmãos, 50 anos para cá, nós recebemos a doutrina da prosperidade, nós recebemos a doutrina, nós recebemos a doutrina do milagre, nós recebemos a doutrina da troca, da indulgência. Ah não, a indulgência, pastor, é só quem faz é a igreja católica primitiva. Não, nós pagamos indulgências hoje. E isso é para ser denunciado nos dias que Deus tem nos parado, porque se nós ficarmos parados nesse período e voltarmos da mesma forma que nós paramos, irmão, está tudo errado. Eu tenho olhado para dentro da minha casa, dentro da minha vida, o que eu tenho feito de errado para Deus permitir a minha parada. A gente quer ser politicamente correto, a gente não quer dar nome aos bois, a gente acaba se tornando sim. E quando a gente vê o apóstolo Paulo dando no meio de Pedro, pelo amor do evangelho, ele disse: eu não quero agradar homens, é porque a verdade absoluta está na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo levava a opinião dele, disse: falo eu, não o Senhor. Mas ele dava a opinião dele, e eu não quero mais participar de criação de regras e doutrinas que não sejam bíblicas. Essa semana eu sentei com a minha filha, ela tem 13 anos, e não faço isso uma vez ou duas vezes, eu faço isso muitas vezes. A minha boca seca, a minha garganta seca, de tanto que eu explico para ela o que pode, o que não pode. Eu não crio simplesmente uma regra, eu digo: filha, isso aqui é a verdade do Pai. Eu já falei várias vezes na igreja, eu posso ser um pouco religioso na questão musical, eu não consigo, eu me escandalizo com o músico da igreja tocando música do mundo. Eu já falei isso para os guri, eu me escandalizo. Mas se eu falar que isso é pecado, é a minha verdade sendo transformada em regra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não posso afirmar que ouvir música do mundo é pecado. Eu tenho as minhas posições, talvez eu seja religioso, mas eu não posso colocar esse fardo em cima dos músicos, porque é a minha verdade, não é regra bíblica. Mas por muito tempo nós criamos as regras e as doutrinas, e vieram, eu anotei várias aqui, vieram a doutrina da prosperidade, da vitória, do milagre, do poder, da cura, da libertação, da barganha, e nós ganhamos as pessoas por causa dos atributos que Deus tem. Eu não sou contra a cura, libertação, prosperidade e vitória. Eu sou contra nós usarmos os atributos de Deus para conquistar as pessoas para dentro das igrejas, porque aí 80% delas não ficam. Porque quando você conquista as pessoas pelo presente, e elas vêm pelo presente, e quando vem a verdadeira palavra, fazendo separação entre juntas e medulas, entre o pecado e a maldade, essas pessoas não permanecem, porque foram conquistadas pelos motivos errados. Conquistamos elas pelos motivos de presentes. Quantas vezes eu fiz isso, convidar pessoas: está desempregado? Vamos lá na igreja, Deus vai te dar um emprego. Mentira, mentira, Deus não me disse isso. Deus não me disse isso. Nós evangelizamos errado há mais de 50 anos. Ah, pastor, mas está dando certo. Sim, está dando certo, mas Deus nos parou, irmãos. Deus nos parou porque nós fizemos da igreja um lugar, é um shopping center, uma prateleira cheia de coisas, onde as pessoas que têm necessidade, elas vêm para a igreja não por conhecer a Cristo Salvador, mas por causa dos presentes que estão na prateleira. E está dizendo aqui, ó, fast food, pode pegar o que quiser. E quando vem uma palavra de correção, assim como o apóstolo Paulo foi para cima de Pedro, elas não estão firmadas na verdade absoluta da palavra, mas sim naquilo que foi conquistado. Gente, é sério isso que eu estou falando. E eu estou falando porque eu cometi isso.
E talvez cometa até agora. Eu tenho uma pessoa da família, eu meditei muito nisso. Talvez eu não tenha ganho meus pais para Cristo antes da morte deles, porque eu era muito religioso. Sabe, eu abro meu coração nessa noite para vocês, porque talvez eu não tenha ganho eles na ótica natural, porque a religiosidade que foi imposta sobre mim pela liderança, por pastores, ou pela cultura que foi gerada dentro das comunidades evangélicas do Brasil, colocaram sobre nós um fardo maior do que a gente pode carregar. Eu não gostava, quando me converti, de me reunir com a minha família, porque ali era a roda dos escarnecedores. Irmãos, isso é má interpretação bíblica. Quanta coisa a gente fez de errado, quanta coisa concernente à comunidade que nós vivemos está errado. Eu digo a comunidade, a nossa família, os irmãos que nós congregamos juntos. Quantas coisas nós criamos como a nossa verdade, transformando a nossa verdade em pecados. Isso eu tenho pedido perdão a Deus, porque a minha verdade não é a verdade bíblica. O que é pecado, mas o que é meu, eu não posso transformar isso em verdade. Eu gostaria muito que, se tivesse algum pastor ouvindo isso, que você refletisse, líder de jovem, líder de qualquer departamento dentro da eclésia que foi parada por Deus, que você refletisse o quanto você tem colocado as suas convicções junto da palavra de Deus, criando doutrinas dentro das pessoas, doutrinas que tem jogado elas fora, não da igreja, mas da fé em Cristo Jesus. Ou você, pastor, que conquista as pessoas por oferecer milagres que você não pode entregar. Mas a palavra diz que Deus faz milagre. Sim, Ele faz milagre, mas a forma de evangelização é mostrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo hoje entre nós, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas eu não vou conquistar as pessoas pelo presente que Ele pode dar para elas. Eu não vou fazer isso. Nós passamos em frente de congregações que estão escrito: pare de sofrer, entre aqui na igreja. Que isso? Isso virou um marketing charlatão gospel evangélico. Isso dá nojo, isso dá ânsia de vômito. Para a gente continuar aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 9, para a gente continuar um pouquinho mais. Na verdade, irmãos, é que nós colocamos Deus de lado, nós colocamos Deus sentadinho no cantinho, dizemos para Ele assim: Pai, dá um tempo que agora a gente já aprendeu a fazer, segura aí que agora a gente já sabe fazer. E a gente começou a usar de estratégias humanas, e estamos aqui, e nós estamos aqui tentando, correndo de um lado para o outro. E as nossas agendas que estavam marcadas, e congressos, seminários, e nós também já estávamos aqui programando o nosso retiro de jovens. Deus falou: basta, chega, ou eu permito a parada de vocês, ou vocês vão fazer algo, vocês vão criar duas Bíblias, a minha palavra e mais a palavra de vocês. Chega. Criamos dentro das comunidades G12, criamos dentro das comunidades cura e libertação, pessoas voltando ao ventre da mãe, pessoas fazendo, retrocedendo no passado, fazendo macumbas evangélicas. E Deus disse: chega disso. A verdade da palavra de Deus não pode ser adicionada a nenhum tio. Maldito seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Seja maldito você, maldito que adiciona a sua verdade na verdade da palavra do Pai. Seja maldito, amaldiçoado. Não sou eu, é a palavra de Deus que te amaldiçoa. Para você parar de ser criança e formar uma geração totalmente infantilizada e mimada, uma geração que não pode ouvir uma palavra de correção, porque ela sai fora, porque ela não foi conquistada pelos motivos certos, ela foi conquistada por outros motivos. E aquele que convida, que pague o banquete. Se você convidou e disse que vai ter emprego, dá um emprego para essa pessoa. Se você disse para essa pessoa que vai ter milagre lá, então dá um milagre para ela, se você pode. Nós excluímos Deus, irmãos. Nós excluímos Deus dos nossos cultos. Nós nos colocamos ali, um culto totalmente egocêntrico,
exaltando o homem. Hoje nós vemos pastores entrando com fumaças no altar, pastores milagreiros que encostam nas pessoas e tudo acontece. Charlatãos, me desculpe a franqueza, charlatãos. Ou a gente volta, porque Deus continua nos amando. Deus continua nos amando, sim, com um amor incondicional. Porque se Ele não nos amasse, se Ele tivesse desistido de nós, Ele não teria nos parado. Mas Ele nos parou para dizer: filhos, voltem para mim. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Diz assim: vejam que eu não estou procurando agradar-lhes com uma conversa mansa de adulação. Eu estou tentando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse tentando agradar os homens, não poderia ser servo de Cristo. Queridos amigos, afirmo solenemente que o caminho para o céu que eu prego não está baseado em mera fantasia ou sonho de homens. Minha mensagem vem de uma pessoa, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Ninguém mais me ensinou. Vocês sabem como eu era antes da religião judaica, com a religião judaica, como eu perseguia sem misericórdia os cristãos, procurando matá-los e fazendo o melhor que podia para livrar-me de todos eles. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade, no país inteiro, e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as regras antigas e tradicionais da minha religião. Eu estou falando sobre um homem que foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, só de ouvir o nome de cristão, ele procurava matar. E esse cara, ele se converteu mais rápido que os outros, porque ele começou a olhar a vida, o Antigo Testamento, com a ótica de Jesus. Se nós continuarmos lendo o livro de Gálatas, nós vamos ver que a briga dele era pelos rituais religiosos incutidos na palavra de Deus pelos apóstolos, porque os apóstolos estavam em Jerusalém e eles estavam muito preocupados em agradar os judeus. E o apóstolo Paulo disse: não, cara, vocês estão adicionando coisas dentro disso, do evangelho de Jesus. Sabe, irmãos, quando Jesus ele ia curar uma pessoa, ele não usava uma regra. Ele curou com um cuspe no chão, fez um lodinho, passou nos olhos. Outro ele curou com uma palavra. Outro ele encostou a mão. Ele parou um funeral e colocou a mão sobre aquele caixão e aquela pessoa ficou viva. Jesus estava nos mostrando que bastava, Deus já estava vomitando as práticas que aquele povo religioso estava fazendo. E por que a igreja brasileira insiste em trazer coisas do Antigo Testamento como práticas religiosas para o nosso meio hoje? Eu não estou anulando o Antigo Testamento, eu estou falando que nós estamos adicionando coisas que o apóstolo Paulo já tinha falado para o apóstolo Pedro, como a incircuncisão, como o comer alguma coisa, como pregar aos gentios ou não pregar aos gentios. Ser um camaleão dentro de um lugar eu sou uma coisa e em outro lugar eu sou outra. Será que a gente não está fazendo isso? A gente adiciona tudo quanto é coisa dentro do evangelho para chamar a atenção das pessoas. E aí uma pessoa esses dias me disse: mas o apóstolo Paulo também escreveu que ele se fez de tudo para ganhar todos. Nunca distorcendo e negociando a palavra de Deus. Nunca. Nós podemos fazer de tudo e de todos, desde que a mensagem de salvação seja Cristo como nosso Redentor, o nosso remidor dos pecados, a lavação do sangue de Cristo. Não é pelo presente, não é pelo milagre, não é pela cura. Ele faz cura, ele faz milagre, sim, mas não é por essas coisas. Quando nós voltarmos para congregar, como nós vamos estar, irmãos? Ou será que 80%, como eu falei aqui, nem vão retornar para os prédios? Porque se você foi conquistado pelo motivo errado, talvez você esteja nessa quarentena chutando o balde. Você esteja nessa quarentena vivendo a sua vida da forma que você imaginou, porque o evangelho para você era um peso. Erros também seu, porque você não se deparou com as escrituras, você não lê as escrituras,
Você é uma pessoa, uma massa de manobra no meio de um povo. Eu disse para minha esposa essa semana, só existe charlatão no meio das igrejas, e não são todas, irmãos. Por favor, não me interprete mal. Porque existe um povo totalmente... Oi? Ele me ajudou. Existe um povo totalmente displicente, não tem observado a palavra de Deus, e é uma massa de manobra. E esses líderes gananciosos conseguem fazer tudo quanto é tipo de criancice, pegando coisas do Antigo Testamento para vender vassoura dentro das igrejas, para vender álcool gel ungido. Eu vi essa semana um pastor vendendo um álcool gel invisível que as pessoas passavam. Enquanto existir pessoas que não conhecem a palavra, vai existir esse tipo de massa de manobra. Venha para a igreja que você vai ter uma empresa. Qual é o seu testemunho, irmão? O meu testemunho é que eu não tinha nada e hoje eu sou um empresário maravilhoso. Que testemunho legal! E onde está Jesus nisso? Você mudou de vida, você trata bem a sua esposa, você tem o caráter de Cristo transformado. Não, mas Deus está me abençoando financeiramente. O ímpio é abençoado, irmãos. O ímpio é abençoado. Existem milhares de empresas e pessoas hoje em alto escalão nas empresas que ganham salários maravilhosos. O ímpio é abençoado. A bênção financeira, ela não vem por intermédio da troca financeira. A bênção financeira, ela vem por intermédio da observância da palavra de Deus e também de você se preparar para estar pronto para assumir novos cargos, novos patamares dentro das empresas. Então o ímpio já entendeu isso antes de nós. Mas eu e você, gospel evangélico, nós esperamos em casa que venha o emprego do céu, um cargo de diretoria, que você nem está pronto e nem eu. Eu conversava isso essa semana com o jovem. Eu disse hoje, na minha empresa, se viesse uma vaga de diretor comercial, eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Mas a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, sem com que a gente se preocupe com eles. Que venha a varinha de condão gospel sobre nossas vidas e transforme tudo na nossa vida. Igreja, Deus nos parou. Essa é a minha verdade. Deus me parou para que eu olhasse para dentro da minha casa, dentro da minha vida, e entendesse coisas que eu não tinha entendido, porque nós estávamos correndo. Nós estávamos correndo de um lado para o outro. Nós saímos de culto em culto em culto. Eu estou falando num contexto geral, não estou falando sobre a nossa comunidade específica. Mas saímos de culto em culto, seminários e seminários, e congressos, e nada daquilo transformava a nossa vida com Ele, lá no nosso ambiente, no secreto. Não transformava, porque muitas vezes quem estava nessa movimentação gospel religiosa não foi conquistado por Deus, mas pelos atributos dele, e isso causou confusão sobre você. Para a gente encerrar, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Tudo que eu estou falando hoje aqui é que Deus me confrontou muito esses últimos 60 dias parado. Me confrontou demais. Como a gente tem sido infantis como liderança. Eu estou dizendo sobre a minha vida. E como nós temos criado uma geração mimada, uma geração que não consegue entender a verdade do Evangelho, que não consegue entender que existe uma palavra de conserto, uma geração que quer vitória, uma geração que vai e sobe aos montes para buscar milagres, para fazer e acontecer, para trocar coisas com Deus. Pastor, eu vou lá no monte porque eu sei que Deus está mais próximo. Como que você vai buscar alguém que já está dentro? Como que eu vou clamar por alguém que já está dentro de mim? Não há problema nenhum, irmão, você subir no monte, desde que a motivação seja correta. Eu vou subir no monte para quê? Só para ter um lugar de oração com o Pai, que eu posso ter dentro do meu quarto. Mas nós criamos uma religião dentro da Bíblia, e colocamos esse peso sobre as pessoas. As pessoas acham que tem que trocar. Eu falei outra vez que eu passei por uma enfermidade há uns 2 anos atrás, uma enfermidade forte no meu corpo físico,
E eu escutei, como eu era pastor daquela igreja local, eu escutava dos membros: mas tu não tem fé. O que está faltando para ti é mais fé. Tu tem que crer e tomar posse do milagre. E por muitas vezes eu pensava: mas será que eu não estou tendo fé? Que bobagem isso. Que tomar posse, quem toma posse é quem manda em Deus. Quando você e eu tomamos posse de alguma coisa, é porque nós mandamos em Deus. Porque muitas vezes Deus não quer me curar, porque Ele permitiu aquilo ali. Ah, mas eu não entendi por quê. Você não vai entender todas as coisas. Mas a gente aprendeu pela lógica gospel evangélica brasileira que nós temos que fazer para ser aquilo que nós já somos. Buscar, cantamos e cantamos canções que Ele venha, mas Ele já está. É como se Ele estivesse gritando no nosso meio: filhos, eu estou aqui, eu estou dentro de vocês. É sério, irmãos, é sério o que nós estamos falando nessa noite. É uma palavra de conserto, porque se é 80 pessoas, de 100 pessoas, 80 não ficam dentro da fé, é porque nós estamos errados. É porque nós estamos errando. Eu e você que evangelizamos, nós como corpo de Cristo estamos errando. As motivações. Mas não adianta você chegar hoje e querer pregar o evangelho se você não pregar para você mesmo. Você tem que mudar a sua vida. Por que eu vou subir no monte? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Porque eu amo Jesus. Só isso. A Bíblia é só para ter prazer em aprender, estar com Ele, me enriquecer. Mas não é isso que me mantém na fé. O que me mantém na fé é Ele. É Jesus, ao qual eu e você trocamos por muito tempo, pelo nosso ativismo gospel. Deus deu uma parada, um bloco em nós. É um lockdown, né, que está falando agora. Essa palavra está bem conhecida. Deus deu um lockdown em nós. Deus deu uma parada em nós. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 1 diz assim, o mesmo apóstolo Paulo: agora quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o evangelho é na realidade, porquanto ele não mudou, e é a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês o receberam bem, e ainda o receberam agora, pois sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. E é esta boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente nela, e não ser naturalmente que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu para os nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que Ele morreria. Como será que Jesus se moveria em nosso meio? Eu fiquei meditando essa semana. Eu disse: como será que Jesus Cristo ia ser recebido nas nossas igrejas evangélicas há 1 mês atrás, há 2 meses atrás? Alguns líderes iriam falar para ele: não, cara, tu vai atrapalhar os nossos negócios com essa mensagem aí. Tu vai atrapalhar o fluxo de caixa da nossa igreja. Pai, esse Jesus, ele é muito duro. Como seria a pregação de Cristo? Será que Jesus, ele compraria um jatinho particular para dizer: não, eu só vou pregar nas igrejas de jatinho? Ficaria em hotel 5 estrelas. E aí quando ele chegasse na igreja, ele ia entrar por uma portinha nos fundos, como muitos estrelinhas gostam do nosso país, e entrar e ficar num cantinho. Ele só ia subir na hora da pregação, liberar a palavra poderosa, como muitos pregadores, e ia descer para sua casa, comer uma boa de uma comida. Como Jesus seria tratado nas igrejas hoje? Ou será que Jesus teria estômago para estar dentro de um culto onde um homem é exaltado? Será que Jesus ficaria num culto de 2 horas em muitas congregações onde o homem se exalta mais do que a palavra dele, mais do que o próprio Jesus, onde o culto não é virtual, é um culto horizontal, é um culto que só tende a atingir as pessoas e o próprio ego, mostrando que as pessoas são o centro do evangelho? Você não é o centro do evangelho, como disse esses pregadorzinhos novos de internet, de YouTube. Você não é o centro do evangelho. O centro do evangelho sempre foi e sempre será o propósito de Cristo Jesus na cruz. Nós não somos o centro do evangelho. Nós somos eu e você,
somos miseráveis pecadores, que não merecíamos a graça, mas aprove Deus nos amar, e aprove Deus nos parar nesses dias, e Ele nos parou porque Ele nos ama. Corrija a sua vida, meu irmão, por favor. Você líder, você pastor, por favor, peça perdão para a sua igreja, por tudo que é seu foi colocado junto da Bíblia. Peça perdão para a sua igreja. Peça perdão quando você criou regras dentro da igreja que são verdades absolutas sua e não são da palavra de Deus. Aquilo que é pecado e ponto final, e não há negociação. Mas o que é meu, eu vou falar para as pessoas como minha posição. Chega de nós criarmos fardos mais pesados. Deus vai cobrar de mim, de você, líder. Deus vai cobrar de mim, de você, os dedinhos e as vírgulas que nós demos na Bíblia, e colocamos um textinho um pouquinho maior, por a nossa verdade ser a verdade dentro da minha casa, muitas vezes não é a verdade dentro da casa dos meus irmãos, e nós perdemos muita gente por causa disso. E eu não estou falando do contexto e igreja aqui como prédio. Nós jogamos pessoas para fora, nós jogamos pessoas para o inferno, pela nossa pregação infantilizada, por muitas vezes nós medirmos palavras para falar com o povo, para não perder dízimo e oferta, por muitas vezes nós negociarmos a palavra de Deus por pessoas, para estar com o culto cheio de gente. Negociamos, colocamos a palavra de Deus como uma mercadoria nos nossos dias. Peça perdão para a sua congregação, peça perdão para a sua igreja, peça perdão para os seus membros. Retire as vírgulas, apague, pegue a borracha da sua Bíblia e tire todas as anotações que são suas, que Deus falou com você e não com a igreja. Porque Deus fala comigo e com você, líder, quando é referente à igreja, mas Deus fala em particular conosco. E muitas vezes o fardo que Deus coloca sobre mim e a sua vida é mais pesado do que das pessoas. Não coloque o seu fardo sobre as pessoas, elas não estão prontas ainda. Aquilo que você chegou, aquilo que você tem caminhado, aquilo que você tem carregado é para você, não é para a congregação. Peça perdão para a sua comunidade. E eu queria encerrar nessa noite pedindo perdão para Jesus, pedindo perdão para Deus, pela nossa geração ser uma geração mimada, pela nossa geração ter trocado o altar gostoso da presença dEle em adoração por coisas culturais. Criamos nomenclaturas evangélicas. Perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Criamos chavões evangélicos. Criamos palavras-chave dentro das nossas comunidades. Nos perdoa, Deus. Sabe, meu irmão, quando você olhava para uma coisa que você estava cobiçando e dizia assim, ó, esse carro vai ser meu em nome de Jesus. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Isso é uma neurolinguística, isso é um, como se diz aquilo, um mantra, que a gente vai repetindo, para que Deus faça. Nós tomamos posse das coisas, porque claro, me convém. Isso aqui não, isso aqui é meu, em nome de Jesus. E parece que vai acontecer uma coisa, não vai acontecer nada, se não for da vontade de Deus. Para com essas coisas religiosas. Tira a religiosidade do nosso meio. Vamos fluir na palavra absoluta de Deus só. Para de olhar o Antigo Testamento e trazer práticas judaicas para dentro do nosso contexto. Não cabe mais. Nós não vamos dar voltas em Jericó e vai dar certo. Nós não vamos derrubar gigantes porque Davi derrubou gigantes. Não vai rolar. É outro contexto. São homens de fé, são homens que são exemplo para nós, mulheres do Antigo Testamento, mas não vai rolar. Nós ficarmos fazendo práticas gospel, não vai rolar. Deus não se move mais por isso. Eu vou dar 7 voltas em volta desse púlpito aqui e vai ter 1 milhão de curtidas ali. Não vai rolar. Vai ter 1000 curtidas ali, André, viu? Em nome de Jesus. Para com isso, irmãos. Nós estamos brincando com a coisa, criando uma geração infantilizada. Sabe o que você faz quando você fala isso para um novo convertido? Você frustra a fé dessa pessoa, porque ela começa a copiar você, líder. Você, meu irmão, minha irmã,
Quando você faz uma atrocidade dessa, as pessoas que estão conhecendo Jesus Cristo começam a fazer também nas suas vidas, e elas começam a profetizar também: esse carro é meu em nome de Jesus, e não acontece. Aí não acontece, ela se frustra, ela sai fora por culpa sua e minha, porque nós adicionamos coisas dentro da palavra. Deus nos parou porque Ele nos ama. Deus nos parou porque Ele nos ama. Amém? Eu espero que você me ame porque eu amo você. Eu amo vocês. E tanto quanto você, eu preciso me consertar nesses dias. Eu preciso me consertar, irmãos. Nós precisamos nos consertar diante do Pai. A minha verdade é que parece que Deus estava a ponto de nos vomitar, sabe? Nós corremos e corremos e corremos, e Jesus está dizendo: Marta, para, Marta! Para, Marta! Para de correr. Você vai voltar, como disse o pastor Mauro aqui, você vai voltar e vai dizer: mas eu continuo cansado. É porque você não colocou a sua vida no trilho. É tempo de nós estarmos voltando para Ele, para a verdade absoluta dEle, não a nossa. É tempo de nós colocarmos a nossa vida à disposição da palavra e dizer: eis-me aqui, transforma esse coração corrupto, transforma essa alma que grita mais do que o Espírito. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Tira a infantilidade, tira os aditivos da fé. Pai, nós queremos nos fazer uma autoavaliação aqui nessa noite. Você que está em casa, meu irmão, você que está em casa, minha irmã, feche os seus olhos. Se você não quiser, não precisa também, mas faça uma reflexão com essa palavra nessa noite. Talvez você está se roendo de raiva, dizendo: quem é esse baixinho para estar falando uma coisa? Não importa quem eu sou, importa quem Cristo é. Se Deus está tocando e está te incomodando, é porque está valendo a pena. Deixa Ele te incomodar nessa noite, sim. A correção, ela não traz no primeiro momento algo benéfico, mas sim, ela vai trazendo dor, ela vai trazendo dor dentro dos nossos ossos, ela vai trazendo dor dentro da nossa alma, e nós vamos entendendo, aos poucos nós vamos digerindo, e nós vamos nos alimentando, e nós vamos estando próximo dEle. E nós entendemos que não é o quanto eu faço, não é o quanto eu dou de oferta e dízimo, não é o quanto eu estou fazendo, mas é o quanto eu paro para ouvir Ele. A minha vida está em Ti, Jesus. Perdoa a Tua igreja, Jesus. Eu sou o menor do reino. Eu sou talvez o mais insignificante dos pregadores dos nossos dias. Mas nos perdoa, eu peço, Deus, pela minha verdade. Perdoa-as, Deus, tudo aquilo que eu fiz, Pai, tudo aquilo que eu adicionei, todas as criancis, todas as pessoas que eu ajudei a gerar infantilmente, todas as gerações que nós ajudamos a gerar, uma geração totalmente limitada, uma geração que não está pronta, uma geração que precisa de Ti. Nos perdoa por negociar a Tua verdade, Jesus. Nos perdoa por não falar a verdade às vezes para as pessoas que estão chorando por dentro, e nós queremos agradá-las. Nos perdoa, Jesus. Peça perdão aí na sua casa. Nós já vamos encerrar. Peça perdão aí na sua casa, porque você também é um gerador de alma. Você também é um pregador da palavra. Talvez você alcance menos pessoas, mas a sua importância não é menor daquele que alcança mais. Pregue o evangelho verdadeiro, genuíno. Doa a quem doer. Não agrade pessoas, não agrade homens e mulheres. Posicione-se, mas não adicione religiosidade dentro da sua pregação. Não é você que conduz as pessoas para o céu. Pregue a palavra, pregue Jesus Cristo, pregue a verdade dEle.
só a verdade dele, para que ele cresça e eu e você diminuamos, sim. Que nós venhamos a diminuir, igreja do Brasil. Acorda, igreja do Brasil. Acorda, igreja do Brasil. Acorda, igreja do Brasil. Acorda, igreja. Acorda, porque vem o noivo. Ora, vem o noivo. Nós não queremos chegar diante dele, Senhor. Eu preguei o evangelho, eu expulsei demônios, nós fizemos milagres em teu nome. Eu não quero que ele diga para mim: eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu trabalhei, eu levei comida aos pobres, eu visitei o cara no presídio, eu fiz, eu não te conheço. Não é o quanto nós fizemos, igreja, é o quanto nós entendemos. O que você tem entendido de evangelho? O que você tem entendido de evangelho? É isso que vale. Reflita nessa noite na sua casa. Reflita nessa noite na sua casa. Não é o quanto você faz, é aquilo que ele fez. Aleluia. Glória a Deus.